No âmbito do Ano da Fé, a família cristã veio até Braga para conversar com Dom Jorge Ortiga, arcebispo de Braga. Dom Jorge, muito obrigado pela disponibilidade. Como é que está a fé dos cristãos? A fé da grande maioria dos cristãos, e naturalmente que me situo bastante neste contexto do Minho, é uma fé ainda marcada pela tradição, ou se quisermos quase pela herança. E então este ano da fé, como tantos outros que têm sido vivenciados noutras dimensões, deveria ser como que um apelo para que a fé seja o momento para intensificar uma reflexão sobre a própria fé, de tal modo que o ano da fé seja uma celebração digna e fecunda, sublinho isto mesmo, mas fecunda nesta compreensão da própria fé. Mas há vontade das pessoas em ter uma fé mais esclarecida? Não é fácil por variedíssimas razões. Hoje ouvimos com muita frequência, que é verdade, que as pessoas não têm tempo para poder deixar a sua vida habitual e encontrar-se com outros em espaços de reflexão, de estudo e de interioridade dos conteúdos da própria fé. Muitas vezes isto é uma desculpa, sabemos que o é, outras vezes pode ser uma desculpa verdadeira na medida em que mesmo nos momentos de tempo livre, as pessoas necessitam de descansar um pouco, porque a vida também é tão agitada e tão preocupada que nem sempre, ou melhor, que têm necessidade de parar para poder distrair-se um pouco, conviver um bocadinho, não é? Portanto, não é fácil criar nas pessoas esta apetência por querer conhecer e dar consistência à própria fé. Mas se não é fácil, também temos que dizer e que reconhecer que, graças a Deus, que hoje temos muita gente interessada, empenhada em participar em cursos, em encontros, não é? A não perder nenhuma oportunidade, não é? A participar em encontros de formação na sua comunidade. Há um número enorme, imenso de pessoas que procuram verdadeiramente dar consistência à sua fé. Bento XVI escolhe este ano da fé para nos ensinar a viver melhor a fé e a meio do ano temos esta surpresa que foi a eleição do Papa Francisco, que veio, arrisco eu, dar um novo impulso a esta vivência da fé. Não foi planeado por Bento XVI, obviamente, mas provavelmente o Espírito Santo terá tido aqui alguma influência em tudo isto. E eu acho que foi mesmo o Espírito Santo, porque com certeza que o Papa Bento XVI não programou esta substituição, mas o que é certo é que o Papa Francisco veio-nos efetivamente, até pelo nome e pelo nome que escolheu e pelas suas atitudes, não é? Veio-nos dizer que a fé, sendo este abandono e confiança em Deus, não é? Supõe muito a pobreza de nós próprios para nos podermos abrir, não é? Àquilo que o Espírito Santo nos quer dar, e sem pobreza interior, com certeza que não conseguiríamos, e a fé só se compreende desta maneira, não é? E veio-nos dizer que esta fé acolhida, não é? Depois se tem que transportar para a vida, e a vida que terá que ser vivida de uma determinada maneira, não é? Esta atitude do Papa Francisco que impele a ação, a chegar perto das pessoas, é também uma responsabilidade maior que é colocada sobre os bispos e sobre os sacerdotes, que são chamados a deixar as suas casas, a deixar as suas igrejas, para sair e para irem ter com as pessoas. E este é o caminho que a Igreja terá que percorrer hoje, não é? Direi, não há novidade nenhuma nisso mesmo. O Papa João Paulo II dizia com toda a clareza: o caminho da Igreja é o homem. Portanto, nós hoje, os nossos caminhos têm que ser os caminhos da humanidade, mas por vezes poderemos continuar a fechar-nos em esquemas feitos, não é? E não descermos ao encontro, não promovermos o encontro. Podemos correr o risco, lá está, de
estar a viver, porque o estamos, aquilo que o Papa Bento XVI dizia quando caracterizava esta sociedade e esta cultura odierna, que tinha gerado vizinhos, mas não próximos. E ninguém pode negar esta verdade. Somos capazes de viver no mesmo prédio e não conhecer quem está no andar acima ou abaixo, ou 2 ou 3 andares acima, não é? Não conhecemos, não é? E então o Papa dizia que mais do que vizinhos é preciso conhecer próximos, e próximos na linha do bom samaritano, isto é, de um coração que vê, de um coração sensível, de um coração que perde tempo e que sabe estar com os outros, não é? É esta falta de encontro das pessoas entre si que naturalmente este Papa está a trazer e, como dizia, está concretizando, na minha maneira de ver, todas as outras coordenadas, não é, elaboradas pelos Papas anteriores. Não é? O Dom Jorge tem pautado muitas das suas últimas intervenções por direcionar o seu discurso para a denúncia também das situações fora da Igreja, situações políticas, económicas, sociais. Este tem que ser também o papel dos cristãos. Chegou à altura dos cristãos falarem e denunciarem aquilo que não está bem na sociedade. Nós estamos vivendo os 50 anos do Concílio Vaticano II, não é? E o Concílio Vaticano II, nós temos que reconhecer que é um património que a Igreja tem, mas é um património que ainda não foi devidamente, eu vou dizer, descodificado, não é? No sentido de compreendido e de ser posto em prática, não é? Uma das grandes novidades, quer queiramos, quer não, é entendermos a Igreja como o povo de Deus, não é? Que antes, quando se falava da Igreja, imediatamente se pensava na hierarquia, padres, bispos e papa, não é? Hoje a Igreja é este povo que caminha, não é? Mas este povo de pessoas naturalmente corresponsáveis, não é? Onde estão os leigos. E os leigos, não é? São cristãos, como o Papa, como bispos e todos os outros iguais, com uma função dentro da Igreja, não é? Às vezes, e ainda hoje se corre muito o risco de pensar que a função dos leigos é dentro da Igreja e é imprescindível na linha da catequese, na linha da dimensão social e por aí fora, não é? Mas o lugar próprio e característico dos leigos é no seu meio ambiente, não é? Onde trabalham. Se são médicos, é aí que devem procurar, naturalmente sendo cristãos com outras obrigações intra-Igreja, mas depois ali o seu trabalho é muito importante no mundo da saúde, é no mundo da educação, é no mundo da política, e como é importante, digamos assim, que nós tenhamos políticos, não é? Que estejam na política não por carreira, mas por vocação. E muito melhor ainda se estivessem por vocação e exigência do seu próprio batismo, exercendo a sua própria vocação. Dentro das tais expressões fortes do Papa Francisco, ele dizia que era preciso na Igreja acabar ou diminuir muito com o não, para dar espaço ao sim, não é? Que a nossa deve ser mais sim pela pessoa e não isto, não aquilo, não é? E a nossa pregação era demasiado moralista e não muito concreta aos problemas reais da vida, não é? E é por isso, penso, não é? Nem sempre sou capaz de o fazer, não é? Mas é por isso que muitas vezes a nossa pregação, com discursos muito bem elaborados, mas que não passam da cabeça, não é? Podem estar muito bem estruturados em termos doutrinais, mas que não passam, não é? Porquê? Porque não estão em perspectiva da vida concreta, real das pessoas, não é? Eu tenho que dizer que procuro viver muito atento à situação real das pessoas, não é? E a minha pregação parece-me, não é, que resulta mais quando efetivamente até sou capaz de contar uma história verdadeira, vivida por mim num contexto concreto, de uma pessoa, de uma paróquia, de uma comunidade, daquilo que eu vi, daquilo que eu ouvi, daquilo que me disseram, não é? Porque é um pouco ao jeito de Jesus Cristo, não é? Jesus Cristo, o evangelizador por excelência, não é? Falava por parábolas e parábolas tiradas da vida concreta e real das pessoas. Essa necessidade de falar e adequar a mensagem é também uma preocupação nos seminários? Faz parte da formação dos seminaristas aprenderem a adequar a sua mensagem às pessoas que estão a ouvir? Eu penso que não pode ser o mais. Se as pessoas e os seminaristas têm capacidade para poder comunicar e comunicar bem com profundidade de conhecimentos, numa linguagem moderna, numa referência a homens do pensamento e por aí fora, eu acho que o devem fazer e é bom que o façam, não é? Embora me pareça que eles têm que se adaptar ao contexto onde estão, não é? E em que estão. A prioridade tem que ser os destinatários, não é? Para quem estamos a falar. Se estamos numa plateia que é
de doutores, de intelectuais, pois evidentemente temos de ter essa linguagem, não é? Mas numa Eucaristia habitual, aquilo que os mais simples entendem, os mais evoluídos intelectualmente também entendem, não é? Ora, essa mensagem é comunicada aos seminaristas e eles são preparados precisamente para isso, não é? Para poder ter uma capacidade de falar e de falar para todos e de usar um estilo e uma linguagem diferente, conforme o auditório, conforme, portanto, a audiência que tem diante de si, não é?